neste momento para fazer uma homenagem à nossa harpa. E para fazer esta homenagem, nós convidamos o presbítero Jamas, que vai dar prosseguimento a esta programação. Amados irmãos, graças a Deus, mais uma vez saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós, nesse momento, estaremos prestando uma homenagem ao nosso inário oficial, que é a harpa cristã. Este ano nós estamos completando 91 anos que a harpa cristã foi editada e lançada no Brasil. E durante as mensagens que nós ouvimos, e tudo que Deus tem transmitido para todos nós durante esses dias de congresso, culminou para que relembrássemos e valorizássemos mais e mais aquilo que temos recebido. E a nossa harpa cristã, ela constitui para todos nós uma grande relíquia. Nós já comemoramos 100 anos de Assembleia de Deus no Brasil, e este ano estamos completando 91 anos que foi lançada a harpa cristã. Então, nesse momento, gostaria de chamar toda a atenção da igreja para essa singela apresentação, certo? Que nós estaremos fazendo em homenagem à harpa cristã, em homenagem àqueles que dedicaram a sua vida em prol da música cristã evangélica, música sacra, música que serviria na liturgia do culto cristão e nos acompanha até os dias de hoje. Bem como nesta noite nós queremos mostrar um pouco, é pouco, porque a harpa cristã tem centenas de autores, várias histórias, mas nós selecionamos algumas poucas histórias que os irmãos estarão adentrando, representando, e nós estaremos apresentando tudo isso para que os irmãos possam ter maior amor, maior dedicação e abnegação para com a harpa cristã. Primeiramente, eu gostaria que vocês se voltassem um pouco para o telão, para que nós possamos entender a origem da harpa cristã. Quando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo ele começou aqui no Brasil, desde os primórdios da sua descoberta, a igreja do Senhor aqui, louvado seja Deus, começou a ser influenciada por várias vertentes do movimento evangélico. Tivemos movimento francês, tivemos influência holandesa e também britânica. E a influência britânica chegou ao Brasil em 1855, através de um casal de missionário que vinha da Escócia. Era ele, o pastor Robert e Sarah Kelly. E esses irmãos chegaram ao Brasil em 1855. E em 1861, eles editaram aqui no nosso país o primeiro inário evangélico, que era chamado Salmos e Hinos. Esse inário era composto de aproximadamente 27 hinos, e foi este o inário utilizado pelos nossos pioneiros e várias denominações quando chegaram aqui no Brasil. Em 1917, após o nosso querido missionário regressar da Suécia, Gunnar Wingre, ele organizou um pequeno inário que tinha aproximadamente 17 hinos. Esses hinos estavam escritos em sueco e em inglês. Era pequeno, mas foi o primórdio que deu início ao desenvolvimento da nossa música pentecostal. Em 1921, louvado seja Deus, também no Belém do Pará, o nosso irmão Almeida Sobrinho, que era um dos nossos pioneiros, ele lançou um pequeno caderno de hinos intitulado Cantor Cristão. Era composto de 44 hinos e 10 corinhos. 44 hinos e 10 corinhos. E em 1922 foi lançada no Recife a nossa harpa cristã. A nossa harpa cristã foi lançada em 1922 no Recife, e ela era composta de 100 hinos. E a pessoa, o responsável pelo lançamento dessa harpa cristã, foi o nosso querido e saudoso pastor Adriano Nobre. Adriano Nobre, ele era comandante de navios, ele teve contato logo no início com os nossos missionários, foi até mesmo intérprete, porque ele falava fluentemente inglês, e ele foi o responsável para que, em 1922, a harpa cristã fosse lançada e distribuída, e até hoje é o nosso inário oficial. Nesse momento está adentrando nesse recinto o nosso irmão José Lira, representando o nosso querido
Almeida Sobrinho, que foi quem lançou o primeiro hinário que nós temos notícia, que foi o cantor pentecostal. Em segundo lugar, estará adentrando aqui, representando o saudoso pastor e pioneiro das Assembleias de Deus, Adriano Nobre, o nosso irmão José Carlos. Adriano Nobre era uma pessoa de grande influência na sociedade, era um homem de grandes posses, foi ele que apresentou o estado do Pará e principalmente as ilhas do Pará para os nossos dois queridos viajantes. Outra pessoa de grande influência que nós não podemos deixar de negar, este casal abençoado que estará adentrando, representando Gunnar Vingre e Frida Vingre. Gunnar foi o responsável para iniciar, e a sua esposa, em 1917, foi enviada ao Brasil. Ela é autora e tradutora de vários hinos. E os hinos dela, amados irmãos, influenciou grandemente o seu esposo. O hino 515 é de tradução dessa irmã. E quando ele estava pensando em deixar o Belém do Pará para ir para o Rio de Janeiro, a convite dos irmãos, através de uma carta que foi escrita por um irmão chamado Heráclito, naquelas orações que ele fazia, ele dizia: Deus, me guie, o que eu devo fazer? E quando ela acabou de traduzir o hino 515, no alpendre da sua casa, ela começou a cantar: Se Cristo comigo vai, e ali Deus estava dando a resposta para a nossa irmã. Também outra pessoa de grande influência foi o missionário Samuel Nistro. Nistro foi um dos grandes nomes do nosso movimento pentecostal. Era um teólogo de grande influência, tanto na Bíblia como em cultura secular. Ele foi a pessoa responsável pela distribuição dos 1000 exemplares que foram impressos, louvado seja Deus, em 1922, na gráfica da editora do Jornal do Comércio, em Recife, Pernambuco. Nistron é um dos grandes nomes, também tradutor de vários hinos, como o hino 13, que é de da sua tradução, o hino de número 167, também a tradução do hinário sueco Segertone, que significa o Evangelho, louvado seja Deus. E o nome certamente mais conhecido e de maior influência também em produção da literatura evangélica como hino na nossa sinódia foi o pastor Paulo Leivas Macalão. Paulo Leivas Macalão, ele era violonista, irmãos. E ele tinha uma paixão muito grande pela música cristã. Conta-se que nos cultos as pessoas choravam quando ele começava a tocar o seu violino. E o nosso hino 149 foi produzido na estação de trem no Rio de Janeiro, quando ele saía para evangelizar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outros dois grandes nomes do nosso hinário é o missionário Otto Nelson e Joel Carlson. Carlson chegou ao Brasil em 1918 e foi trabalhar na Assembleia de Deus em Belém do Pará, juntamente com a sua esposa Signe Carlson, e ele era o pastor presidente da época, quando foi lançada a harpa cristã em 1922. Outro grande nome também é o missionário Otto Nelson, que veio ao nosso país, é o segundo pessoa missionário sueco a chegar no país, chegou em 1914, é o nosso pioneiro das Assembleias de Deus aqui no estado de Alagoas. Outro grande nome também, responsável por inserir na harpa cristã aquela parte que chamamos de partitura ou música, foi o saudoso irmão chamado Emílio Conde. Ele era de descendência italiana e ele, louvado seja Deus, contribuiu de uma maneira grande para o progresso do desenvolvimento literário do nosso país, principalmente para o movimento pentecostal. É considerado o apóstolo da imprensa pentecostal brasileira, primeiro redator da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e é autor do belíssimo hino 26, louvado seja Deus, quão glorioso cristão é pensares. E agora, irmãos, com muita alegria, guardem este nome. É um dos nomes mais conhecidos da história da música cristã em todo o mundo. E por incrível que pareça, ela foi a mulher que compôs 8.000 hinos. Seu nome, Fanny Jance Crosby.
E por incrível que pareça, ela era cega, perdeu a visão logo cedo. Mas, amados irmãos, ela com esperança de servir a Deus foi à igreja. E ao ouvir um dos mais belos hinos e mais conhecido hino da harpa cristã, de número 15, na quarta estrofe, quando ela ouviu este hino, ela teve o seu coração quebrantado e recebeu Jesus como Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Outro nome também conhecido na nossa harpa, a pessoa mais jovem a compor hino da harpa cristã, foi a irmã Ana Lois. Ela, louvado seja Deus, compôs o seu primeiro hino. Ela tinha aproximadamente 18 anos. Ela é autora do famoso hino Canta com Vida ao Crente, hino de número 377. Louvado seja Deus. Outro nome conhecido e um dos hinos mais amados que nós conhecemos é do nosso querido irmão Charles Austin. Ele era americano e ele foi compositor do hino 212, Os Guerreiros se Preparam. Também é dele a letra do hino 515, que foi traduzido pela nossa missionária Frida Wigren. Nós já falamos do saudoso missionário Joel Carlson, louvado seja o nome do Senhor. Uma história também interessante acontece no hino de número 200, que nesse momento estará sendo representado pelo irmão Nilbson e a sua mãe. O hino 200, ele não foi escrito como um cântico congregacional, não. Ele foi escrito como uma carta de consolação. O seu autor se chamava José Scriven. Ele nasceu na Irlanda do Norte, norte da Europa. E depois de passar por muitas tribulações, acredite, ele noivou 2 vezes. E às vésperas dos seus noivados, as suas 2 noivas faleceram. Decidiu-se não se casar. E ele, quando passou isso, ele veio para o Canadá e prosperou. Foi gerente de laticínio de uma fábrica importante. E passado alguns dias ele adoeceu. E soube que a sua mãe estava doente, não podendo visitá-la, ele escreveu uma carta. E no final da carta estava o hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo. Outro nome importante, e também um dos mais belos hinos que nós temos nas Sagradas Escrituras, hino 291, Rude Cruz se erigiu, é composição de um americano chamado George Bernard. Bernard era um apaixonado por música e também era comerciante. Este homem, louvado seja Deus, escreveu o hino de número... Louvado seja Deus, ele também, uma coisa interessante, como sendo comerciante, o hino 291, Rude Cruz, ainda hoje nos Estados Unidos é um dos mais conhecidos. E acredite, este hino em especial tem lá nos Estados Unidos um museu em memória deste louvor. A Associação do Comércio da cidade onde morava esse amado servo de Deus erigiu uma cruz em homenagem a este louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E para homenagear as irmãs, donas de casas, aquelas que na labuta do seu dia a dia, mas servem a Deus com seus coros. Lembre-se, na harpa cristã, muitas pessoas participaram. E uma das pessoas que escreveu hinos, aproximadamente 2.000 hinos, e ela era uma mulher dona de casa, tinha 5 filhos, tinha muitos afazeres domésticos, mas ela também escreveu um dos mais belos hinos da harpa, 118, Face a Face, Espero Ver. O seu nome, Clarir Elizabeth, é o nome dessa irmã. Outro grande nome, autor do hino de número 1, Chuvas de Graça, foi o major e evangelista Daniel Westbrook White. Ele teve 2 cooperadores, esses 2 cooperadores eram Philip Bliss e William McGrahan. Juntamente com eles compuseram o hino 46, Um Pendão Real vos entregou os reis, e vários outros hinos de autoria desses irmãos. Outro grande nome da harpa cristã foi esse homem que popularizou o hino 15 da nossa nação,
chamava-se, era um missionário, nasceu em Portugal, mas tinha descendência britânica. Louvado seja Deus. Seu nome, Henry Maxwell Rich. Ele foi também um dos grandes cooperadores e tradutores de vários hinos britânicos e americanos para a nossa harpa cristã. O hino 15 foi uma tradução que ele fizera. Louvado seja o nome de Jesus. Outro nome do movimento da Inódia Cristã Britânica foi, louvado seja Deus, a irmã Sarah Flower. Ela compôs um dos mais belos hinos e mais apreciado por pessoas de várias camadas. Presidentes norte-americanos amavam esse hino. A rainha Vitória fazia questão de que o coral cantasse esse hino. O hino 187, mais perto quero estar de ti. Foi esse hino, amados irmãos, que foi cantado em 1912, quando o Titanic estava afundando. Louvado seja o nome do Senhor. Outro grande nome da nossa inódia cristã foi Johnson Watman. Esse irmão Johnson Watman é o autor do hino 3, Plena Paz e Santo Gozo. É o autor também do hino 8, Fiel Amigo é Cristo. O Watman tinha uma coisa interessante na sua vida. Ele dizia: um hino é uma mensagem evangelística aos corações daqueles que a ouvem. Outro nome também célebre da nossa inódia cristã foi Eichla Wolfman. Os irmãos devem lembrar que, falando de oração, todos vão lembrar do hino 577, em fervente oração. Esse hino, amados irmãos, foi resultado quando Wolfman foi visitar uma irmã que estava muito abatida. Ele pregou bastante para ela, mas não fez efeito. Mas quando ele disse: olha, apresenta os seus anseios diante de Cristo, a mulher se levantou e disse: eu preciso orar a Deus. E aí surgia o hino 577, o hino 121, maravilhoso, Jesus é de autoria dele. Louvado seja o nome do Senhor. Outro nome conhecido é do compositor William Clark. Clark escreveu vários hinos, e os seus hinos que constam da harpa cristã, como 141, louvado seja Deus, onde guiar-me meu Senhor, é de sua autoria. E amados irmãos, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para ficarem em pé. Nós temos um hino oficial nas Assembleias de Deus, é o hino 144. O autor desse hino foi um médico americano chamado William Savage Pitts. Esse homem era médico e, por incrível que pareça, sabe, a história desse hino começou da seguinte forma: após se formar em medicina, ele empreendeu um namoro e ficou noivo de uma jovem. Todas as vezes que ele ia visitar essa jovem, ele passava por uma igrejinha. E após algum tempo, os irmãos reformaram aquela igrejinha pequena que ficava em um vale. Não tendo muitos recursos financeiros para comprar uma boa tinta, eles compraram uma tinta barata e a cor da tinta era marrom. E ele ficou impressionado com a simplicidade dos irmãos indo àquela igrejinha. E ele compôs só um hino em toda a sua vida. E esse hino, o título dele é A Pequena Igrejinha Marrom do Vale. E foi esse hino que inspirou o nosso querido pastor Paulo Leisva Macalão para compor o hino 144, Assembleia de Deus, que é o nosso hinário oficial. E nesse momento, na voz do nosso cantor Eliatã, todos nós com alegria vamos abrir as nossas harpas. Vamos lembrar do desejo do pastor Paulo Leivas Macalão, que era reunir todos os crentes para estarem na casa do Senhor em humildade, em reverência, em santidade, para ouvir a palavra de Deus. Cantor Eliatã, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e
terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor.